Saudações pessoal, o meu nome é Geraldo, professor de Química deste canal Química em Série. Antes de começar com a nossa aula de hoje, deixe-me deixar um muito obrigado para você que partilhou, que se inscreveu e que deixou seu comentário aqui no nosso vídeo anterior. O meu muito obrigado para vocês que assistem os vídeos. Antes de mais longas, deixe-me apresentar o nosso tema de hoje, que são os conceitos básicos da Química. Conceitos esses que são indispensáveis para você que quer estudar ou que estuda Química. É importante que saiba esses conceitos. E esses conceitos, para essa aula, nós só vamos definir a partir dos seus exemplos, assim como o estudo aprofundado desses conceitos vamos ter na próxima aula. Temos essa determinação através do tempo do vídeo, senão o vídeo será muito longo. Então, para evitar isso, nesta aula só vamos definir e na próxima aula nós vamos abordar de forma correta. Então, para você que não assistiu o episódio anterior, vá assistir a breve história do surgimento da Química, vais gostar, tens que saber como é que a Química surgiu a partir da Antiguidade. E para hoje, os conceitos básicos são esses, que nós vamos definir um por um, até que o meu caro estudante saiba quais são os conceitos básicos da Química. Então, para começar, importa definir a Química em si. Mas, na verdade, na definição da Química tem palavras-chave que nunca falham, que é ciência, matéria, transformações e energias. Essas são as palavras-chave que nunca falham em conceitos da Química. Assim como a Química em série define a Química sendo uma ciência que estuda a matéria, suas transformações e as energias envolvidas. Energias envolvidas nesse processo de transformação. Mas tem algumas definições aplaudíveis em várias fontes que não deixam de fora essas palavras-chave. Só quis deixar claro de que essas são as palavras-chave, mas nós definimos dessa forma. Então, falamos da matéria. O que é que deve ser a matéria, na verdade? A matéria é tudo o que existe, que ocupa lugar no espaço e tem massa. Temos aí alguns exemplos, mas não é suficiente, mas vamos detalhar exatamente isso só na aula de matéria. E temos substâncias. Substâncias são os materiais que possuem todas as propriedades físicas bem definidas, determinadas e praticamente constantes. Mas não só. Essas substâncias, existem substâncias simples e substâncias compostas. Substâncias simples são formadas por átomos do mesmo elemento. No caso desses exemplos desses elementos, temos aí o hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, por aí. E temos substâncias compostas. Quais são as substâncias compostas? Substâncias compostas são formadas por átomos de elementos diferentes, assim como podemos ver nesses elementos. Para mais informações sobre esse conteúdo, até na classificação da matéria. Ainda temos elemento químico, sendo um conceito básico da química. Elemento químico é um conjunto de átomos com o mesmo número atômico. Mas talvez é normal que estejas um pouco com dúvidas, como assim? Mas vais perceber isso exatamente na aula específica do elemento químico. O átomo. O átomo é a unidade básica da matéria que contém núcleo e eletrosfera. Tem várias definições diferentes destas, mas são também aplaudíveis, mas aqui deixamos de forma resumida, mas lá no átomo vamos esclarecer exatamente o que é um átomo, na sua definição, assim como na sua estrutura. E molécula é um grupo eletricamente neutro que possui pelo menos 2 átomos. Tivemos aí um erro na escrita, mas presta no que se diz, que a molécula é um grupo eletricamente neutro que possui pelo menos 2 átomos. E símbolo? Símbolo normalmente seria a abreviatura dos nomes dos elementos químicos. Nomes esses escritos em latim ou em grego. Assim, de forma corriqueira desses nomes, eles são escritos em latim ou em grego. E massa? Massa é a porção da matéria que forma um corpo e que tem como unidade padrão quilograma. Acho que todo mundo conhece, só estamos a definir e vamos esclarecer isso exatamente na aula específica sobre massa. E volume, também é uma propriedade geral da matéria que ainda, ou seja, que indica a extensão
de espaço ocupado por um corpo, sendo que sua unidade padrão é o metro cúbico. Aqui já sabemos que aqui fala-se de fluidos. Fluidos, eles são medidos em metros cúbicos. Então, um dos conceitos básicos da química também que são mais estudados são as misturas, na qual as misturas são formadas por duas ou mais substâncias puras. E existem 4 tipos de misturas, mas as mais comuns são essas duas na tela, que é a homogênea e a heterogênea. Homogênea é formada por apenas uma fase e não se consegue diferenciar as substâncias que contém dentro dessa mistura. Você já pode imaginar aí que tipo de mistura se trata. Lá no cotidiano, temos aí a mistura de água e água. É uma mistura homogênea. Água e álcool é uma mistura homogênea. Não conseguimos distinguir as fases que lá existem. Só existe uma fase. E misturas heterogêneas são aquelas formadas por duas ou mais fases. As substâncias podem ser diferenciadas a olho nu ou pelo microscópio. Lógico, misturar areia com água, misturar feijão com arroz, você consegue distinguir. Mas também tem aquelas misturas heterogêneas, assim que nós não conseguimos ver a olho nu, mas pelo microscópio nós conseguimos diferenciar os componentes que lá existem. E vamos distinguir de que lá existe mais do que uma fase. E essas outras duas misturas quais são? Temos as misturas azeotrópicas e as misturas eutéticas. Se és universitário, vais precisar saber dessas duas misturas. Então, se é do ensino secundário, é só ver aquelas duas misturas de cima e pronto, fica por aí. Mas também nunca é demais saber dessas duas misturas. Vamos esclarecer muito bem lá na aula de classificação da matéria. E para já, vamos falar também do corpo. O corpo é uma porção limitada da matéria e o objeto é um corpo produzido para a utilização do homem. A energia é a medida da capacidade de realizar um trabalho. Até que vai parecer que estou a despachar, mas aqui eu já fui bem claro logo no início da aula que estamos apenas a definir de que é importante que você, sendo um estudante ou aluno de química, que saiba esses conceitos. E temos sistema. Sistema é uma parte do universo que se deseja observar, analisar. Por exemplo, um recipiente com água. Um recipiente é o exemplo concreto desse processo de sistema e universo. Mas na aula específica onde vamos falar sobre o sistema, nós vamos perceber bem sobre os sistemas homogêneos e sistemas heterogêneos. Mas também não foge muito daquilo que é o tipo de mistura. É mais ou menos, é idêntico, é mais ou menos assim. Então, um dos conceitos também indispensáveis da química é fenômeno, na qual fenômeno é qualquer transformação sofrida pela matéria. Lógico, e esse tipo de fenômenos existem dois tipos, ou seja, fenômenos existem dois tipos, tem fenômenos físicos e químicos. Esses fenômenos físicos são aqueles em que a constituição do material não muda, enquanto que os fenômenos químicos são aqueles em que a constituição da matéria muda. Vamos dar um pequeno exemplo. Fenômenos físicos. Fenômenos físicos são mais ou menos, por exemplo, suponhamos que acidente de carro. O carro só apenas muda a sua forma de ser, mas não deixa de ser carro. Então, nos fenômenos químicos, os fenômenos químicos são aqueles, por exemplo, a queima de um papel. Nós queimamos um papel, o que se forma já é cinza, já não é papel. Forma-se já forma-se um produto diferente dos reagentes. Então é mais ou menos isso. Por exemplo, picar a cebola para fazer um determinado tempero, aquilo é um fenômeno físico. E digestão de alimento é um fenômeno químico, porque os elementos sofrem certas alterações, ou seja, a matéria sofre certas alterações. Enquanto que no físico não deixa de ser essa matéria, mas no químico deixa de ser a matéria inicial e forma-se a matéria final.
E também nunca se deixa de fora de se entender o que é microscópico, o que é macroscópico, o que é simbólico. Isso na química. Não se pode deixar de fora, você que é estudante de química, para saber dessas três definições ou conceitos básicos da química. Na qual o microscópico são mais ou menos aquelas substâncias que a química precisa do microscópio para poder fazer a sua interpretação. No caso do átomo, é algo que nós não conseguimos observar a olho nu, mas precisamos do microscópio para poder fazer o seu estudo. Esse aqui é o macroscópico. Aliás, o microscópico. Então, o macroscópico é aquele elemento ou aquilo, uma parte da química, ou seja, o macroscópico é quando a química interpreta objetos ou fenômenos grandes e visíveis. Já é qualquer matéria que nós conseguimos ver sem que a gente precisa do microscópio para poder fazer o seu determinado estudo ou interpretação. E o simbólico? Simbólico, quando a química interpreta e reconhece fenômenos químicos através de símbolos, fórmulas e equações. É aqui onde tem aquela química exatamente que nós estudamos no nosso dia a dia. Para já, importa agradecer você que assistiu o vídeo até o final e, se não é inscrito, peço para que se inscreva no canal, deixe o seu comentário, deixe o seu like e muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima aula. Meu nome é Geraldo e muito obrigado.